Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo das minhas confissões e hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que eu já tinha prometido falar, que é sobre os livros que me acompanharam aqui nessa jornada. Eu separei alguns deles aqui para vocês, inclusive os que eu li no Kindle, no leitor digital, porque eu não tenho acesso a tantos livros assim aqui, então eu precisei me render ao Kindle e confesso que eu tô gostando bastante. Já carrego para todo canto, porque é muito prático, nesse sentido, então experiência bem positiva. Mas eu separei aqui os que mais me acompanharam para falar com vocês também, ler alguns trechinhos e espero que vocês gostem de conhecer um pouco mais disso também e quem sabe se interessar também por ler esses títulos. Mas antes de falar dos livros propriamente, eu vou mostrar para vocês como que eu me organizo nas minhas leituras. Eu tenho um bloco de notas, onde eu tenho aqui, na primeira parte, os livros que eu quero ler, mas que eu ainda preciso comprar para eu não esquecer dos títulos. Eu faço a lista também ali na Amazon, pra gente ter certinho, mas eu deixo aqui, porque às vezes eu tô em algum lugar, então já coloco aqui. Depois eu coloco os livros que eu já li e os que eu estou lendo, então o que tá de verdinho é porque eu já li, os que eu ainda tô lendo eu deixo o livrinho amarelo. E eu tenho uma classificação, porque eu sou dessas que eu gosto de classificar tudo aquilo que eu tô fazendo. Então eu tenho o meu ranking aqui de 1 até 5 estrelas. Os livros que estão aqui é porque, de alguma forma, eu acho que são boas leituras. Tem livro que eu desisto, gente. Se eu tô lendo um livro que eu acho que não tá indo pra um bom lugar, eu deixo de ler, aí eu nem coloco aqui. Então, aqui a gente vai ter livros que estão classificados com 1 estrela não significa que ele é ruim, só significa que eu não consegui fluir na leitura, porque às vezes a gente não flui na leitura, mas não significa que o livro é ruim. Não sei se isso vai fazer muito sentido para vocês, mas vai muito do momento de vida que a gente tem também. Inclusive, um dos livros que eu coloquei aqui hoje como 5 estrelas, que é o Na Estrada com Agostinho, é um livro antigo que eu tenho. Eu já tentei ler no passado e não funcionou, não fluiu. O que eu faço? Eu guardo o livro. Talvez se eu tentar essa leitura de novo num outro momento, faça sentido, que foi o que aconteceu agora. Eu classifiquei agora como 5 estrelas. 5 estrelas, pra mim, é um livro que mudou a minha forma de ver a vida. Então, assim, é algo muito importante. 4 estrelas são ótimas leituras. 3 estrelas é um bom livro. 2 estrelas não é tão bom, mas eu me diverti lendo, me diverti no processo, então eu coloco aqui também. E 1 estrela é quando eu não consegui fluir na leitura, mas eu não desisti do livro. Então, eu deixo ele ali guardadinho e depois eu retomo pra absorvê-lo de uma outra forma em um outro momento. Então, com base nisso, eu vou começar falando do livro Na Estrada com Agostinho, que foi esse livro de 5 estrelas e que ele teve um impacto muito importante nesse meu momento aqui. O primeiro livro é esse daqui, Na Estrada com Agostinho, e eu lembro que quando eu comprei esse livro, eu fiquei encantada além do título, e aqui uma espiritualidade do mundo real para corações inquietos. Então, para vocês que já acompanharam a série, vocês sabem que eu me identifico muito com essa parte aqui dos corações inquietos, mas eu achei a capa dele muito bonita, Achei bem legal, então eu comprei ele mais por isso, pela arte também, um pouco disso pelo título. Eu não conhecia, até então o James Smith. Ele é um filósofo, ele é professor de filosofia, ele também é cristão e não é uma biografia do Agostinho, não é um livro escrito pelo Agostinho mesmo, mas é um livro que faz muita menção do Agostinho, mas de uma forma muito boa, muito divertida e para o meu momento de vida fazia muito sentido, que era essa minha busca, esse estar na estrada também. Então, se por acaso vocês lerem esse livro aqui, vocês vão ver que tem muita influência em muitas das coisas que eu escrevi aqui também. Eu deixei até separado um trechinho só para ler para vocês. Eu sou do tipo que eu grifo o livro também, tá bom, gente? Não tenho nenhum problema em grifar os livros. Isso me ajuda na hora de reler, voltar em algum momento. Eu entendo ali as partes que mais chamaram a minha atenção num primeiro momento, então eu gosto bastante. Eu lembro que esse parágrafo aqui me marcou, então eu vou ler pra você. É terrível e assustador saber o que você quer ser e então perceber que você é seu único obstáculo. Desejar com cada fibra de sua alma ser alguém diferente. Fugir da pessoa que você tem se tornado apenas para voltar ao eu que você odeia repetidas vezes. Depois da euforia da independência e das experiências de autorrealização, bebendo tão falado poder-se até o fim, quando a exaustão começa a se instalar e acaba se transformando em um tipo de autoaversão. Você pode chegar a um ponto em que você sabe que deseja uma vida diferente, mas está acorrentado àquela que criou. Esse trecho eu achei muito bonito e ele faz parte do capítulo que fala sobre liberdade. Então esse daqui é um dos livros que mudou a minha forma de pensar na vida, viver a vida, me colocou em todo esse processo de reflexão também. Então, um livro 5 estrelas aqui para vocês, eu recomendo muito essa leitura.
O segundo livro que eu vou falar aqui para vocês é esse daqui, O Cristão Reformado, do Iago Martins, um teólogo brasileiro que tem um canal bem influente, inclusive aqui no YouTube, eu gosto bastante de seguir. E eu não sei se vocês estão pensando isso, mas é o que eu estaria pensando. Meu Deus, o que esse livro tem a ver com tudo isso que você tá falando, né? E realmente ele não tá tão relacionado assim, a não ser pelo capítulo 10, que é o capítulo que fala do só lhe deu glória, né? Somente a Deus toda a glória. Então, eu tava lendo esse livro aqui também para estar um pouco mais em contato com essa linha teológica, né? Não sei nem se é assim que fala, mas com essa questão do cristão reformado. E eu cheguei nesse capítulo e ele foi assim, mudou a minha vida. Por isso que eu também classifico ele como 5 estrelas, mas porque ele fala, né, de toda essa questão de somente a Deus glória. Tem um versículo que é muito famoso na Bíblia que fala sobre quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. E aí a explicação que ele dá, a forma como ele coloca todos esses pontos, a forma como ele coloca isso atrelado ao propósito de vida do homem e tudo mais, foi muito, muito esclarecedor para mim. E foi um alívio quando eu li. Tipo, quando você lê alguma coisa assim que te toca de uma forma diferente, você sente aquela leveza, né? Então, pelo menos comigo funciona dessa forma. E então tem também várias partes aqui grifadas, né, que eu tava até folheando aqui agora. Então, por conta desse único capítulo aqui, do capítulo 10, eu classifiquei esse livro como um livro que me acompanhou, que teve uma importância muito grande na minha vida, e classifiquei ele como 5 estrelas. Agora, indo para os livros que eu li no leitor digital, a gente tem aqui A Depressão de Spurgeon, que eu tava, como eu comentei com vocês, eu conseguia ler bastante, na verdade era a única coisa que eu conseguia fazer quando eu experimentei a angústia na alma, e eu cheguei a Spurgeon, que era um pregador puritano, né, um pregador britânico, e que sofria muito com depressão. Então, ter contato com a história dele através desse livro aqui, ela foi muito esclarecedora para mim, inclusive para entender essa doença do ponto de vista cristão, né? Porque eu sei que às vezes a gente encontra um julgamento muito forte dentro dessa comunidade cristã, que acabam atrelando essas doenças, essas questões, a falta de fé, a falta de confiança em Deus, e isso era algo que me pesava muito no coração. E quando eu comecei a ler sobre isso, encontrei pessoas, né, que, por exemplo, o Spurgeon tem um ministério que não tem nem o que falar do ministério dele, e pessoas que eram experimentadas no sofrimento também, e isso me ajudou, daquela forma como eu falei, me ajudou a ficar um pouco mais tranquila, entender melhor a minha doença e procurar por um tratamento. Então, esse livro aqui, A Depressão de Spurgeon, ele é bem esclarecedor nesse ponto. O Zach aqui, ele faz um trabalho muito, muito bonito mesmo com relação a isso. Inclusive, se você não sofre com isso, mas você tem pessoas perto de você que sofrem com isso, esse livro ajuda a você entender o que pode passar pela cabeça dessa pessoa e como abordar o tema de forma mais amorosa. Então, eu recomendo a leitura também para essas pessoas que às vezes não sofrem com esse problema, mas tem pessoas próximas que sofrem também. Então, vale muito a pena. E esse daqui eu classifiquei como 4 estrelas, que são ótimas leituras. O outro livro que me acompanhou e que eu também li no leitor digital foi O Peregrino. E eu vou ler aqui para vocês a parte de trás ali do livro, que traz algumas informações para vocês verem. Foi um livro publicado pela primeira vez em 1678. O Peregrino é uma alegoria cristã que busca alertar aqueles que seguem os ensinamentos do Evangelho sobre os perigos e mudanças da vida que podem confundi-los e afastá-los do caminho do bem. Então, gente, esse livro é uma leitura muito gostosa de fazer, é uma leitura rápida, é um livro que ele é bem baratinho, inclusive, na Amazon. Se eu não tô enganada, eu paguei, eu acho que R$8, então ele foi bem baratinho mesmo, né, perto de outras leituras que a gente tem. Calma aí que eu tô tentando chegar na capa dele aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. O Peregrino é uma leitura que vale muito a pena. Esse daqui eu classifiquei como 3 estrelas. É um bom livro, é uma leitura rápida de fazer, fácil, é divertida. Não vou dar muitos spoilers. E é um livro muito antigo. Eu gosto de ter esses livros bem antigos também para ler, que eu acho que são maravilhosos. A gente vê como essas coisas são retratadas, como eram retratadas há muito tempo atrás e como elas são úteis pra gente, inclusive até o dia de hoje. Outro livro que eu também tô lendo aqui no leitor digital, ainda não finalizei esse livro, é um
livro que dá origem ao título dessa série, que é o Confissões do Santo Agostinho. Eu tive contato com esse livro aqui, na verdade, quando eu li Na Estrada com Agostinho, eu tive vontade de ler uma obra dele mesmo, e eu fui pro Confissões. E eu amo o jeito que ele escreve, eu amo as filosofadas que ele dá, os caminhos que ele trilha, a forma como ele conta a história. Obviamente, gente, se vocês forem ler esse livro, não tem nada a ver com o que eu falo aqui, eu não tenho nem de longe, nem de perto a erudição que o Agostinho tinha, mas eu gostei muito do fato dele ter compartilhado, né, tudo dessa forma. Na verdade, eu tive contato com isso depois que eu comecei a gravar os vídeos, e é um livro que é muito gostoso de ler. Eu realmente amo o jeito como ele coloca as palavras, como ele vai construindo os raciocínios dele e se mostrando de forma tão vulnerável nas buscas dele até ele se encontrar com Deus e realmente se entender como essa pessoa que é tão importante hoje para o cristianismo, não só para o cristianismo reformado, protestante, mas também para o cristianismo católico. Então, esse daqui muito, muito bom mesmo, e ele entra como 4 estrelas de ótimas leituras. Bom, pessoal, por último, e óbvio que eu não podia deixar de falar, a Bíblia, que é o livro que me acompanha bastante também. Eu leio essa versão aqui, Campo de Batalha da Mente, não sei se é a versão que fala, né? Na verdade, a versão amplificada, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Por que eu escolhi essa Bíblia aqui, né? Que é a Bíblia que eu tô lendo agora. Eu li o livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce, é um livro bem legal também, vale bastante a leitura. Ela fala sobre como a nossa mente é usada muitas vezes de formas não positivas, e essa Bíblia, ela sempre tem esses comentários aqui, tá vendo? Ela sempre coloca algumas coisas aqui para refletir, chaves de uma vida vitoriosa. Então, eu também vou grifando a Bíblia, né? Um livro como os outros também, então não deixo de escrever, grifar, fazer alguma anotação. E essas partes aqui sempre são muito preciosas. E ela tá muito ligada com o que ela escreveu no livro, né? Especificamente nesse livro, Campos de Batalha da Mente, que é um livro muito bom mesmo. E então eu escolhi essa Bíblia com essas observações aqui mais relacionadas a isso, porque foi um livro que eu me identifiquei bastante. Tenho lido e tem me ajudado bastante a entender, inclusive, o que às vezes o texto tá querendo dizer, mas não é teologia, tá bom? Que ela coloca aqui embaixo. Talvez eu leia um pra vocês, só pra... Vou colocar aqui, ó, aprecie, se abrir aleatório. Cada um de nós é imensamente valioso aos olhos de Deus. Ainda assim, a causa de muito da nossa infelicidade é simplesmente porque não estamos felizes conosco, com nossa aparência, nossos talentos e nossas imperfeições. Continuamente estamos nos comparando aos outros. A melhor coisa que você pode fazer é se acalmar e não se levar tão a sério. Você está em sua própria companhia mais do que com qualquer outra pessoa. Então, se você pode aprender a desfrutar da sua própria empresa, isso melhorará muito a qualidade da sua vida. Lembre-se de que você é precioso aos olhos do Senhor. Ele gosta de você e quer que você se divirta. Então é esse tipo de comentário, né? Não é nada muito teológico. É só alguns pontos assim que ela vai colocando, complementando aquilo que está na Bíblia e que ajuda a gente a receber uma palavra também. Eu leio a Bíblia de forma muito aleatória. Eu não tenho uma sequência, eu não peguei nenhum plano de leitura, começo com esse livro, depois vai para aquele. Não, eu vou deixando meu coração guiar aqui e eu vou rodando pelos livros, né? Eu só sempre quando eu começo um livro eu termino. Só teve um livro que eu desisti aqui, né, dos tantos que tem aqui na Bíblia, que eu li, não tava conseguindo absorver direito o que aquele livro tava falando, e aí eu fiz a mesma coisa com os outros. Eu falei, bom, não vou ler ele por enquanto. Fui pros outros e eu sei que lá na frente eu vou voltar para esse livro também, porque ele é um livro muito, muito famoso aqui da Bíblia, tem pontos muito importantes, é um livro do Antigo Testamento que tem pontos muito importantes, então eu sei que eu vou retornar para ele. Mas é isso, e eu lembro que nos momentos de muita tristeza que eu tava, assim, realmente com um espírito, com uma alma muito abatida, Salmos era como se estivesse me lendo. Às vezes eu fico com essa impressão, não sei se eu leio a Bíblia ou se é a Bíblia que me lê, porque como eu leio de forma muito aleatória, eu achava sempre muito incrível como aquilo que eu tava lendo, eu tava falando exatamente aquilo que eu precisava no momento, e eu não tenho nenhuma sequência, eu não ia atrás daquilo. Sabe quando você faz uma oração e fala, ai, Deus fala comigo, abre a Bíblia e salta aos olhos? Não era isso que eu fazia, eu só ia seguindo a minha sequência de leitura mesmo, indo pro Novo Testamento, pro Velho Testamento, voltava pro Novo, ia rodando, e mesmo assim, Deus falava muito comigo aqui, Deus continua falando muito comigo através da leitura da Bíblia. É uma leitura que eu faço diariamente também, eu sempre tenho o meu momento de devocional, não foi sempre assim, por muitos anos eu não li a Bíblia também, agora que eu consegui, né, ter isso de forma um pouco mais intencional na minha vida, e é maravilhoso, e é aquilo que eu já falei pra vocês também, eu sempre procuro ler a Bíblia prestando
prestando atenção no contexto, porque isso faz muita diferença pra gente, e prestando atenção principalmente nos princípios que estão refletidos ali no texto, porque são esses princípios que a gente consegue aplicar na nossa vida hoje sem que perca muito sentido ali do texto. Então, pra gente não ler com esse tipo de preconceito, a gente presta atenção no contexto, presta atenção nos princípios e a gente vai conseguir aplicar pra nossa vida também. Não vou dar uma classificação para esse livro aqui, porque eu acho que está em uma outra categoria, né? É realmente o livro das nossas vidas. Eu gosto muito das leituras, eu já fui muito impactada por tudo que eu li aqui nesse livro, então esse daqui eu não vou dar nenhuma classificação. Incentivo a vocês a ler a Bíblia também, sem essa pressão do tenho que ler a Bíblia em um ano. Não gosto muito disso, tá bom, gente? Fiquem à vontade para fazer aquilo que vocês quiserem, obviamente. Eu gosto de estar em contato com a leitura diariamente. Os outros livros nem sempre eu leio diariamente. Eu não sou aquela pessoa que lê muitos livros, que lê muito rápido. Eu gosto de estar em contato com o livro e conseguir absorver aquilo que ele tem para falar. Então, às vezes, você não consegue ler, você não tem um tempo para realmente absorver aquilo. Então, eu prefiro não ler. A Bíblia eu tenho conseguido ler todo dia e eu não tenho, tipo assim, eu vou ler um versículo por dia ou vou ler 3 capítulos por dia. Eu leio aquilo que eu consigo. Eu leio, eu medito e aquilo fala ao meu coração, eu faço uma oração em cima daquilo que eu li e a gente segue pro próximo. Eu gosto muito de ter essa liberdade também na leitura tanto da Bíblia quanto dos outros livros. Mas, pessoal, esses foram os principais livros que me acompanharam durante esses últimos meses aqui no Japão, aqueles que eu trouxe na mala comigo e que foram mais relevantes eu falei com vocês, e aqueles que eu li no leitor digital também. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos eles, o nome do livro e do autor, não vou deixar nenhum link para vocês terem a liberdade também de comprar se vocês quiserem em qualquer lugar, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se por acaso algum de vocês lê algum desses livros e quiser comentar aqui e falar sobre o que vocês acharam também, eu vou ficar muito feliz de ler o comentário de vocês e de responder, e espero vocês no próximo vídeo.